Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Desfiada. Como sempre, eu sou o Diogo Lopes e comigo está a Alexandra Fernandes, que irá, como tem sido o hábito, lentamente desvendar quem será o nosso ou a nossa próxima convidada. É mesmo, é uma convidada. A primeira nota. Nasceu em Lisboa. É curioso, nós até agora temos tido sempre convidados que de alguma maneira ou nasceram ou estão muito ligados a Oeiras. E nesta vez convidámos uma pessoa que, pelo seu trabalho, há pelo menos dois livros, portanto é uma autora, que tocam aqui o concelho, e é por isso que a convidámos, porque abordou aqui assim duas figuras que são uma muito conhecida, outra nem por isso, mas antes vamos falar um pouco, portanto nasceu em Lisboa, é daqui perto, é professora universitária do ISPA, portanto ligada à psicologia. Tem uma área curiosa, aquisições precoces da linguagem escrita, ortografia e produção textual. E tem uma pulsão para a escrita, porque já publicou 16 romances, já teve alguns prémios literários, nomeadamente o Urbano Tavares Rodrigues, com o Rei do Monte Brasil, que é uma figura também da história, menos conhecida hoje, mas o Gungunhana, não é? Portanto, sobre um homem que geralmente escreve mais sobre mulheres. Temos mais livros sobre mulheres, e tem outro prémio literário, o Fernando Namora, este sim sobre sobre A Noite Não É Eterna, é um romance sobre a Roménia de Ceausescu, e tem outros romances, nomeadamente sobre a Flor Bela, e tem um que foi assim que a conhecemos, que é A Dama Negra da Ilha dos Escravos. Sobre uma mulher parda, como se dizia, de São Tomé, mas que acaba por vir para Lisboa e é a doadora dos terrenos onde foi construído o Mosteiro da Cartucha, aqui de Laveiras. E tem o último romance, que é precisamente esse que vamos focar mais, que tem um título até muito provocador, acho eu, mas já vamos falar. E estamos a falar de Ana Cristina Silva. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois, Alexandre e Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E a primeira questão que gostaríamos de... Como é que uma pessoa que está sempre muito atarefada, 1001 ofícios, o que é que a despertou, ou o que é que a motivou a escrever estes romances históricos? No fundo são sobretudo biografias ficcionadas ou romances históricos, ou alguns mais ficcionados, não é assim? Entre uma ficção e o romance, porque há uma distinção. Sim, claro. Mas há, portanto, o que referiu A Noite Não É Eterna, ou A Mulher Transparente, ou A Segunda Morte da Ana Karenina, são pura ficção. Se calhar é mais fácil escrever romances históricos porque tenho uma espécie de guião, apesar de na Dona Simão Godinho não ter guião nenhum. Até porque há muito pouca informação, é quase a informação que se tem mais fiável é do Testamento. Pois. Foi a partir da leitura do Testamento que eu comecei a desfiar, mas inventei muito, porque sabe-se muito pouco. Aliás, também o Testamento foi um bocado desvirtuado, mesmo em relação à doação dos terrenos. Sim, não era para ser para os cartuchos, é uma história também muito... Não era. Até o Papa tem que intervir, porque não era para ser para as mulheres. Exatamente. Que ela queria, não é? Um convento feminino. Exatamente, o que ela queria era um convento feminino. Aquele rei, não é? Teve que intervir. Sim. Temos que pensar que Laveiras, no século XVI para XVI, quando ela morre nos finais do século XVI, Laveiras era um sítio isoladíssimo e toda esta zona era muito pouco povoada, e perto daqui do rio e do mar, portanto já aliás Atlântico, e era uma zona vulnerável e portanto não era muito adequado para a instalação de um convento feminino. Temos que respeitar a última vontade dos mortos, desde que essa vontade não vá contra aquilo que nós queremos, não é? Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Em relação à Dona Simão Godinho, é toda aquela... Primeiro porque foi uma oportunidade de falar do tráfico de escravos, quando ela estava
em São Tomé, porque era de uma família de traficantes de escravos. E depois permitiu-me falar do racismo no século XVI, porque ela casou com um nobre branco. E o testamento dela, portanto, era fascinante agarrar numa mulher negra, apesar de 10% da população de Lisboa no século XVI ser negra, que casou de alto gabarito e que teve um papel tão importante na misericórdia. E, portanto, isso, é o fascínio de criar. O Marquês foi o poder. O Marquês é uma figura fascinante, maquiavelicamente fascinante, porque acho que ele é extraordinariamente inteligente e extraordinariamente maquiavélico. E a conjugação dessas duas coisas fez com que eu tivesse uma certa paixão, mas é uma paixão de amor-ódio, digamos assim. Sei lá, não é uma daquelas figuras que eu me tivesse apaixonado intrinsecamente pela sua natureza. Não é isso. A sua natureza, algo demoníaco, não me apaixonou particularmente. Aqui é quando põe a música. Mas toda a forma como ele montou e como ele foi construindo o seu poder, visto de fora, é fascinante. Aliás, nós, aqui há uns dias, o Diogo e eu, quando estávamos a preparar, o Diogo dizia, o Maquiavel devia ter gostado de conhecer o Sebastião José, porque é de facto o príncipe perfeito do Maquiavel. Por ler o Maquiavel. Isso é inventado, não vi lá em sítio nenhum que eu li ao Maquiavel. Mas é muito provável. É muito provável, também acho que era provável, por isso é que eu o pus a ler. Porque o termo maquiavélico por vezes é bom, associa-se o maquiavélico a negativo, não é? Mas tornou-se pejorativo, mas não quer dizer, na base nem sempre é. Sim, mas temos que ver isso à luz daquela época, não é? Do que seria um príncipe perfeito numa época. Sim, numa época selvagem. Apesar de eu acho que o mecanismo, eu gosto de imaginar, pode ser imaginação e prepotência da autora, que eu escrevo sobre coisas que são transversais à época histórica. É transversal à época histórica a pulsão pelo poder e a forma como é exercido, de certa maneira, o poder. O Marquês é extraordinariamente atual. É extraordinariamente atual no sentido em que era uma pessoa profundamente sedutora. Ele conseguiu agarrar o poder entre 1750 e 1755 graças à sedução, sobretudo, acho eu. Pronto, pode ser a minha interpretação. A sedução do Pedro Mota, a sedução do rei, a tentar a perceber e a satisfazer as necessidades destas duas personagens. Isto é absolutamente instrumental. Depois, o terremoto foi a sua oportunidade. Aliás, nós temos aqui uma das questões, desculpa interrompê-la, mas é precisamente isso, é muito curioso começar um romance por uma data a meio da vida, mais da metade da vida dele, ou seja, ele nasce em 1699 e o romance vai começar exatamente no dia 1 de novembro de 1755, com uma frase que eu acho muito interessante, que diz: 1 de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, em que o demónio saiu a semear o inferno em Lisboa. E, de facto, não é por acaso que escolhe esta data. Claro, essa data há aspectos, digamos assim, literários, porque o princípio do romance uma pessoa tem que agarrar os leitores, e essa data é conhecida. Ou seja, o que eu percebi é que toda a gente sabe que o Marquês de Pombal existe, está ali a estátua, está aqui o palácio, mas ele é muito menos conhecido do que aquilo que eu pensava em termos factuais. Pronto, toda a gente sabe que ele reconstruiu Lisboa. A partir daí, as pessoas sabem muito pouco, curiosamente. Muito pouco. E, portanto, eu ia dizer, comecei aí, porque foi também um marco na vida do Marquês. Ou seja, eu não tenho a certeza, pois ninguém pode dizer, porque aqui seria um se não fosse o terremoto, se ele teria ascendido tanto. Porque o terremoto foi uma oportunidade para ele. Portanto, começar aí tem essas duas vertentes. Por um lado, porque toda a gente conhece o terremoto, por outro lado, porque
foi um marco. E ele, a partir daí, começa a controlar os inimigos, ou seja, porque ele agarra, ninguém tem agarra para agarrar, e é a partir daí que ele começa, portanto, ele tinha vários inimigos, o Malagrida, os Távoras, o Duque de Aveiro, etc, etc. E, portanto, há uma outra, antes do regicídio, há uma outra tentativa de derrubar, e quando ele percebe isso, ele vai... Eu disse isto numa entrevista e ficaram ofendidos comigo. Ele age como Putin. Ou seja, quem é inimigo é para se cilindrar. Ponto final. É óbvio, por exemplo, que os Távoras eram mais do que inocentes. E aquilo é tudo maquinado por ele. E é fascinante como ele maquina pensando em todos os pormenores. Ou seja, a forjar cartas, a ordem... E é a ordem dos torturados, portanto, aquilo não é aleatório, vai um primeiro, não, vai aquele que é provável ceder mais para depois a seguir, aquilo não é ao acaso. E isto tudo, portanto, a forma dele, e eu ia dizer, em relação aos inimigos, portanto, o caso mais evidente que quem se opõe, eu arraso, nunca mais vai ser o fidalgote. E é uma questão dele ser o fidalgote. E o fidalgote, isto é o vazio dele e a necessidade dele de se impor, porque ele não vai ser o fidalgote, apesar de, depois de ter casado, aos filhos, exatamente para não serem o fidalgote. E, portanto, eu ia dizer, um exemplo disso, da necessidade de vingança, é o caso do Malagrida. O Malagrida, quando eu o denunciei ao Santo Ofício, já estava mais para lá do que para cá. Sim, coitado, já estava muito fora de si, já com um juízo completamente fora da realidade. Si, estava ali, já não me lembro há quantos anos, e ia morrer. Portanto, a vingança estava feita, mas ele levou a vingança até ao fim. E, portanto, mais até do que os Távoras, o Malagrida é uma evidência para mim dos maus fígados do Marquês nesse sentido. Contra os jesuítas, evidentemente. Porque Também. Os jesuítas são a grande força da Igreja e os intelectuais, não é? E que lhe fazem frente, e até porque dominavam o ensino, dominavam a corte. Dominavam o ensino, a corte, o Brasil, as riquezas. O Brasil, sim, então o Brasil, sobretudo, é a grande Agora veja como pedra o no Marquês sapato. é atual. O que é que ele faz? Junta uma data de inimigos, portanto, de outras ordens, dos jesuítas, e faz uma coisa em que um bocadinho é verdade e o resto é inventado, não é? E a seguir faz circular isso não só pela corte portuguesa, mas pelas cortes estrangeiras. Isto não lhe parece muito atual? Ou seja, imagine o Marquês com as redes sociais. Era isso que eu ia dizer. Seria, sim. Ele não tinha os meios atuais, mas de facto foi... É extraordinário, não é? Sim, sim. Esta eficácia de manobrar no sentido de conseguir manobrar as opiniões, as públicas e as importantes, de forma a fazerem aquilo que ele queria. Isto é extraordinário. Quer dizer, no mau sentido do termo, mas é extraordinário. A outra coisa que é perfeitamente atual é a forma como ele fazia alianças. E como usava as pessoas, como ele substituía círculos de poder por círculos de aliados. Círculos anteriores por círculos de aliados. E, portanto... mas com uma visão, por outro lado, bastante reformadora de transformar um país muito atrasado, sim, como era Portugal, em relação a muitos, sim, países da Europa. Mas pronto, isso também foi porque ele foi estrangeirado. Estrangeirado, sim, sem dúvida. Ele aprendeu essas coisas. Temos várias facetas deste homem, não é? Que temos a faceta desse tal político ambicioso e com sede de poder, também no fundo porque socialmente isso dava-lhe uma projeção, não é? Claro. Mas também o homem afetivo na família. Sim. E muito cúmplice das duas mulheres que teve. Sim. E com imenso orgulho dos filhos, portanto, um carinho pelos filhos, não é? Carinho por eles. E temos, ou seja, portanto, o homem político
para se impor, mas também um homem com vontade de fazer. E nós aqui em Oeiras temos um bom exemplo de uma propriedade e de uma transformação do próprio espaço que não teria sido possível. Se calhar o Oeiras teria tido outro destino, os tais ses, que não fazem parte da história, mas é um grande se. Se ele não tivesse sido conde de Oeiras, provavelmente o Oeiras não teria tido o crescimento e o desenvolvimento que teve. Mas pronto, o próprio palácio é um palácio de um estrangeirado que teve em Áustria e segue de algum modo os padrões. Tem muita influência da mulher, não é? Da mulher, exatamente, da mulher. E o palácio é também um prolongamento do seu prestígio. O palácio e a Quinta, porque o projeto da Quinta é muito ambicioso e, de facto, um projeto muito bem pensado. Não, ele interessava-se por tudo, nomeadamente por agricultura. Lá, desde o tempo de Soura, ele interessava-se e ele era um estudioso. Mas a maior parte das mudanças e das reformas, ele quis introduzir demasiadas reformas ao mesmo tempo. Muitas só foram quase implementadas muito tempo depois da morte dele. Também é curioso que ele trabalhou muito para lá ou seja, trabalhou muito a sua imagem e o seu trabalho para lá da sua vida. Isso é outra coisa que também é curioso, a partir do momento em que ele pressentiu que ia perder o poder, mas curiosamente o poder é tão... Ele que era um homem, do ponto de vista do poder e dos inimigos, tão lúcido, ele acreditou até o último momento que não ia parar ao Pombal. Portanto, quando ele pede admissão e diz que quer acabar os dias em Pombal, aquilo era uma manobra para ver se a rainha dizia: venha cá pelo menos dizer-me quem é que eu ponho em seu lugar, que é para eu... E ele isso não viu, mas de qualquer maneira ele percebeu a partir do momento em que, porque ele não poderia aniquilar todos os nobres, não é? E tinha criado muitos inimigos e, portanto, diga. Cristina, quando a Cristina fala nos inimigos de Pombal, não seriam mais os inimigos do Estado? E não só do Pombal e tudo o que ele tenha feito? Não, era o mesmo dele. Não tenham sido só uma vingança, porque, repare, o extermínio dos Távoras e dos duques de Aveiro para a coroa foi vantajoso também, porque havia a hipótese de um filho casar-se com o outro e a união das duas casas faria com que a união das duas casas tivesse quase tanto ou mais poder económico do que a coroa portuguesa. Portanto, não seria uma forte noção de razão de Estado que o Marquês tinha que o faria tomar as decisões que tomou, independentemente de ter sido vantajoso a nível pessoal. Mas... Sim, quer dizer, junta-se a fome com a vontade de comer, certo? Eu também pensava nessas coisas, mas pensava mais nas afrontas. Sim, porque o Marquês tinha aquilo. As afrontas têm muito poder. Ainda mais poder do que a visão de Estado, acho eu. Porque o Maquiavel diria que um bom governante deveria ter o que lhe dizia ser virtude, que é uma forte razão, uma forte noção de Estado, sagacidade, estratégia. Ele tinha isso tudo. Portanto, não sei até que ponto é que as ações do Marquês não terão sido, primeiramente, numa noção de tudo pelo Estado e nada contra o Estado, e não tanto por uma vingança pessoal. E cada momento tudo se imiscuiu e tornou-se num único bolo, não é? Mas, eu acho que sim, porque é assim, eu acho que... Porque repara, é em todo lado. O grau de proporção das coisas é sempre intenso. Veja, foram, se não me falha a memória, penalizados 300 pessoas na revolta do Porto. Não foram entre os chicoteados e os executados. Um bocadinho. No último momento, é certo que neste caso foi agora nem me está a lembrar o nome, o polícia que também instigou a coisa. O incêndio da Trefaria. Portanto, eu acho que, sem dúvida, eu não estou a negar que eu não tinha visão de Estado, pelo contrário, a forma como ele pensou Lisboa, a forma como ele pensou o próprio Palácio, a forma como ele pensou não sei quantas manufaturas que não existiam em Portugal. Isso é que ele fez demais, ou seja, fez tantas que perdeu o controle. A forma como ele fez elevar à conta disso, uma classe que no fundo era burguesa e endinheirada e que tinha mais dinheiro, tudo isso são razões de Estado. Mas eu acho que o principal motor, a energia,
digamos assim, veio dessa afronta. Eles não admitiam, e eu não voltava a ser o fidalgote. Está a ver? E isso revela-se nesse conjunto de ações e também na forma como ele queria ser visto no futuro, que é extraordinário. Ou seja, porque o livro está escrito numa terceira pessoa, que é uma primeira pessoa. É assim uma coisa ambígua. É um aspecto curioso esse. É uma coisa ambígua, é um artifício literário que eu retirei do Trump e do Júlio César no Asterix. Então, partilham os dois. O César no Asterix também fala dele, o César. O Trump também diz: fui condenado por um juiz que não gosta de Trump. Sim, é um dos aspectos curiosos que vi aqui numa das suas entrevistas. É precisamente esse. E, portanto, não se sabe, o leitor não sabe, é ele que tem que decidir. Por exemplo, na última parte, quando ele diz, por exemplo, se é ele que está a dizer, a deitar a sua defesa, se é o narrador. Porque é ele. Repare, por exemplo, a história de ele desviar água para o palácio é mais do que verdade. Mas o que aparece ali no livro é que aquilo é tudo uma invenção. A história de ele ter aumentado o preço lá daqui, porque ele, às tantas, como investiu muita coisa pessoalmente, também ficou com problemas de dinheiro e começou a desviar umas coisitas que eu tinha intenção, porque eu não acho que eu fosse intrinsecamente desonesto, que eu tinha intenção de repor, mas que aquilo também teve que vender umas coisas, algumas propriedades e portanto, tudo isso. Na última parte, Marquês de Pombal, é ele a falar. E ele a falar para mostrar como é que ele queria ser visto no futuro. E isto é extraordinário. É extraordinário. Portanto, ele pensou não só em Portugal, mas como é que ele seria, na sua figura histórica, na sua herança. Eu nunca seria o fidalgote, e conseguiu. Seria sempre uma figura preponderante na história portuguesa, que levantaria muita polémica e levanta até hoje. E até hoje, aliás, é talvez das figuras históricas, para já basta dizer-nos o Marquês, porque quando falamos de Marquês toda a gente sabe que é o Marquês de Pombal. Exatamente. Embora só seja Marquês mesmo já no final da vida. E por outro lado, um homem de facto muito polémico, que continua a suscitar paixões e ódios. Nós até temos um filme infantil, uma animação que diz mesmo isso, amado por uns, odiado por outros. Ainda hoje continua a ser uma figura extremamente polémica, mas é talvez das figuras com mais nomes de pracetas e ruas no país, que foi enaltecido pelos liberais, depois pelos republicanos, ou seja, ele foi sempre bandeira. Sim, por um lado. E por outro lado odiado. Aliás, estava a acontecer com esse livro. Aconteceram-me duas coisas muito estranhas em relação a esse livro. Primeiro, já me disseram que eu fiz com que gostassem do Marquês. E também já me disseram que eu não respeito a história, por causa da história de fazer a analogia com o Trump, que eu não respeito a história, que eu não sou patriótico e coisas desse tipo. Portanto, um livro é um romance biográfico, e a diferença do romance biográfico é que, em relação a uma biografia, é que eu escrevo ficção, ou seja, obviamente que me centro nos factos, mas mesmo os factos eu posso selecioná-los. Por exemplo, há coisas que eu não falo e que podia ter falado, e não falei, porque senão também tinha um livro deste tamanho. E depois, à volta dos factos, eu posso fazer interpretações, e as interpretações, no meu caso, são absolutamente ficção. É absolutamente ficção que tenha sido a Ernestina na Áustria que lhe tenha dado a solução, como é que ele havia de resolver a paz. Lá é ficção, fui eu que inventei, é ficção que eu tenha lido Maquiavel, é ficção a forma como ele se sentiu, porque não há nenhum escrito a dizer, há muitos escritos sobre os factos, mas não há, olha, ali naquela altura o Marquês sentiu-se afrontado, ou naquela situação o Marquês apaixonou-se, mas também fez um cálculo que a Dona Teresa podia levar o seu estatuto, mas estava apaixonado. Portanto,
isto, como eu sou ficcionista, posso fazê-lo. Ou seja, a história pode ser... A história geralmente é uma disciplina, sobretudo a nível escolar, nunca foi assim muito... Quase todos os jovens acham sempre a história um bocado enfadonha, porque tem muitos factos, enfim, creio que não é verdade, mas é muito mais aliciante pôr estes factos e estas figuras numa perspectiva mais ficcionada. Mas até que ponto é que não há aqui um choque entre... Mas eu não estou a dar a história. Pois, não é toda a história. Parte da história, não é? Parte da história. É como, por acaso, perguntaram-me isso do Maquiavel. Então, como é que uma pessoa sabe o que é verdadeiramente factual e o que não é? Aí, o que eu tenho que respeitar é a própria plausibilidade do livro, tendo em conta os factos. Como disse, se calhar não leu, não se sabe, não está escrito em lado nenhum que eu tenha visto, mas eu também não li tudo, mas é muito plausível que eu tenha lido, até porque alguns da sua forma de agir eu acho que estão exatamente no Príncipe, e o que eu li para escrever o livro. E, portanto, o que me interessa aqui é a narrativa, a personagem criada a partir dos factos. Eu não escrevo, sei lá, há livros sobre personagens históricas, obedecem aos factos e depois inventam, porque a história... Porque nós não tivemos dentro da cabeça do Marquês. Ninguém teve dentro mesmo os vivos, a gente para estar dentro da cabeça, sabe Deus, quanto mais os mortos há 200 anos. Alexandre, tem aqui uma entrevista de um professor de História, que é da Associação Portuguesa de Professores de História, que diz que um historiador, quando concebe uma obra, tem 90% de transpiração e 10% de inspiração. E alguém que faz um romance histórico é 90% de inspiração e 10% de transpiração. Como é que comentaria? Por acaso, eu acho que a percentagem é a mesma, porque é quem está... Sim. A percentagem é a mesma, é porque não é quem não está a ver como é que é o processo criativo, porque o processo criativo também implica, para além de, neste caso concreto, implicar trabalho. Também devo dizer que fiquei a saber, graças ao Marquês, que os historiadores têm alguma coisa de ficcionistas, depende da valorização das fontes. Se eu valorizo mais isto, passa a ser assim. Se eu valorizo mais aquilo, passa a ser assado. Mas isso só aprendi agora. Depende da corrente política também. Também, mas pronto, não é tudo mesmo... Agora... sem me desvalorizar, porque é um tipo de trabalho completamente diferente. Não é? Portanto, para além de ter que se fazer pesquisa, há todo um trabalho, não é aquilo, não é inspiração, tem que se trabalhar a linguagem. Estava-me a referir o início. O início, por exemplo, é inspirado no Luís Verney, no verdadeiro método de estudar, porque no Luís Verney, no verdadeiro método, não tem nada a ver, não é? Ele diz, e aqui se fala da gramática e da retórica, portanto, os sumários dos capítulos são inspirados dentro desta lógica. Mas eu tive que trabalhar a linguagem para que a linguagem se aproximasse ao século XVIII. Aliás, foi um dos prazeres do Marquês. Até me apetece voltar a um romance histórico por causa disso, porque consegue-se ler, acho eu, mas pode-se utilizar determinado tipo de termos que são próprios e que trazem uma elegância ao texto que, se eu escrevesse um romance no século XX, não conseguia ter. Portanto, nós temos que conjugar a estrutura, está a ver? Nosso Senhor. Aliás, o título não cheguei a dizer, mas é isso. O título é muito sugestivo, que é El Rei Nosso Senhor Sebastião José. Exatamente. Aqui uma ironia muito grande e uma provocação. Exatamente, se calhar. Portanto, mas Sebastião José, isto é um artifício literário e que, portanto, manter esta ambiguidade em que não se percebe se é o narrador, se é ele a falar... Dá trabalho, é que dá mesmo trabalho. Conjugar, então que tem montes de dados, filtrar os dados e orientá-los numa sequência em que aquilo encaixe tudo, desde o ponto de vista factual até o ponto de vista emocional e, no caso dele, estratégico,
isto dá imenso trabalho e, portanto, isto implica uma pessoa sentar-se todos os dias e continuar, sabendo depois que depois de ter montado a história tem que voltar atrás, analisando frase a frase, se está de acordo, se não, e mesmo assim deve ter fugido de coisas porque a gente nunca é perfeita. Se há uma palavra, por exemplo, por acaso viu alguma ali que foi, já não me lembro se foi o lugar, acho que foi o lugar que não se, ou arrendar, qualquer coisa assim, que só uma delas é do século XVIII, e portanto tudo isto implica trabalho, portanto não concordo nada. Também porque acho que em todas as profissões, em todos os trabalhos, há sempre aquilo que é bem feito e que é bem pensado, mas infelizmente eu acho que vivemos numa época muito comercial e do imediato, não é? Seja na alimentação, chamado fast food, não é? Porque perdemos seja na a tradição, seja na literatura. E é muito fácil. O que interessa é as novidades. As novidades e sair. E muitas das vezes há supostamente romances históricos que não são. Há uma certa agressividade comercial em pôr estas figuras. E é muito. Por um lado, é mais fácil consumir. Às vezes alguns livros que são mais fáceis, ou seja, que dão uma visão muitas das vezes até errada, mas, ou seja, há aqui uma certa... O Milan Kundera fala de dois tipos. Eu gosto muito do Milan Kundera. Ele tem um romance que se chama A Arte do Romance, a parte da redundância. Um livro que se chama A Arte do Romance. E ele diferencia, fala dos romances históricos, isto foi sempre a minha linha em relação aos romances históricos. Os romances históricos são uma ilustração de uma determinada época, portanto, conta-se a história. E os romances históricos, eu não digo desta maneira, mas que usam uma determinada época para ilustrar algo de essencial da condição humana. Eu não digo desta maneira, mas é a condição humana que é independente da época histórica. É por isso que o Shakespeare é um grande psicólogo. Porque ele fala das coisas essenciais. E, portanto, por isso é que eu digo, quando eu falo do Marquês, estou a falar do Marquês, usando os factos do século XVIII, mas estou a utilizar o Marquês, por isso é que falei, olha, se ele tivesse as redes sociais, para nós refletirmos sobre uma certa forma de exercer o poder. E que é transversal, que é uma linha que é contínua. Exatamente. E que continua presente e, portanto, pode de tal ser... forma que talvez isso explique, só isso é que pode explicar, aliás, a popularidade do Trump. Na altura dizia-se mal por mal, antes pombal. Claro. É mesmo. Há um título de um livro, não é? Há um título de um livro. Sim, eu sei, eu pensava que não é o título de um livro de loteria. De loteria, sim. É mesmo. Bom, vamos aqui desvendando uma série de aspectos. Só uma questão, não cheguei a responder à primeira questão, que é o que é que a motivou, tendo uma vantagem que é psicóloga e, portanto, tem uma facilidade, provavelmente, de entrar mais nestas personagens todas que foi trabalhando. O que é que a motiva a escrever? Porquê é que esta necessidade de escrever? E já tem bastantes livros, portanto, não é um trabalho de hoje, é um trabalho já com bastantes anos e acumulando com muitas outras atividades e tarefas. Sim, e a escrita é a universidade hoje em dia não é brincadeira. E a escrita ocupa muito tempo porque implica muita estrutura antes de pôr a caneta. Agora não é caneta, agora é o computador. É porque eu acho a coisa... Aliás, só isso pode explicar a minha persistência. Porque é assim, eu nunca entrei muito no meio literário, e o meio literário tem assim uns círculos parecidos com os círculos do Marquês, aqui entre nós, que ninguém nos ouve. Mas eu acho a coisa intrinsecamente interessante. Ou seja, intrinsecamente interessante montar um puzzle. Eu tenho que encontrar, em primeiro lugar, a estrutura. Não sei muito bem como é que eu encontro. Por exemplo, há um livro que eu também interessava, mas eu não estou a encontrar a estrutura. E se calhar estou a ir para outro, porque já percebi mais ou menos qual é que será a estrutura. E eu não gosto
Eu não gosto de livros a direito, só tenho um livro a direito, por acaso foi o que ganhou o prémio Fernando Namor, que a minha mãe até me disse, finalmente escreveste um livro a direito. Esse não é um livro a direito, quer dizer, anda-se para trás, para a frente. É muito curioso, porque está cheio de avanços e recuos. Portanto, começa numa época, depois ele vai-se recordando sempre, ou seja, vai-nos contando a história toda dele, mas sempre... Começa no dia 1 de novembro de 1755, mas muitas vezes vai para trás, depois volta para a frente. Então está aqui, não há uma narrativa. Analepse e prolepse, não é? E é muito interessante essa... Porque é muito cinematográfico, eu acho que este seu Porque romance... o leitor também tem que ter os miolos a mexer. Isso obriga o leitor a ter miolos a mexer. Não pode estar ali só... Sim, não é uma papinha feita de contar a história do princípio ao fim. E por isso é que desencadeou essas coisas. E portanto, montar a história é intrinsecamente interessante para mim. Eu tenho que me apaixonar, não sou capaz de escrever, mesmo que seja uma paixão assim, de amor-ódio, tenho que me apaixonar pelas personagens. Eu não sou capaz de escrever, uma vez tentei queria escrever, eu gosto de escrever sobre o poder, mas só escrever sobre o poder com homens, curiosamente, é estranho, não é? Eu, no fundo, eu escrevi sobre o Al-Mutamid, que era da minha coleção de poetas, mas foi sobre o poder, porque ele matou com as próprias mãos o seu melhor amigo. Escrevi pensemos como é o poder. Eu escrevi sobre um Gugunhana e um Mouzinho de Albuquerque, no fundo, para falar como é que duas pessoas, culturas diferentes, enfrentam quer o poder, quer quando perdem o poder. Sim. Agora os homens é sempre sobre o poder. Eu queria escrever sobre uma mulher, então escrevi umas páginas, umas 30 ou 40, sobre a Dona Maria II, e ela não me inspirou nada, não tinha. E eu aí não sou capaz de escrever. De avançar. Tenho que me apaixonar. Uma boa mulher podia ser a Rainha Dona Maria Luísa de Gusmão, a mulher de Dom João IV, que parece ter um papel importante a incentivar o rei, não é? Aquela frase, antes rainha por uma hora do que tu queres a vida inteira. Devia ter sido uma mulher forte, não é? Sim, mas eu acho que essa também... E também gosto de escrever coisas que poucos escreveram. Eu acho que sobre essa já há vários. Okay. Sobre o Marquês, curiosamente, assim, para além do Mal por Mal, que eu nem sabia. Há muita coisa escrita... Não há. Há muito... É curioso. É que não há. Há muitos livros, imensos livros, onde o Marquês aparece. Mas agora pense, para além desse do Mal por Mal, e é sobretudo sobre a parte final da vida, não há, e eu nem sabia... Não há... Portanto, ele aparece nos livros sobre o terremoto, e há imensos. Ele aparece nos livros sobre o Távoras, e também há vários. Ele aparece nos livros sobre Margarida, pelo menos conheço um. Agora, a figura dele, a história dele, conhece, para além desse, mais algum, e é uma especialista do assunto. Não há, curiosamente. É estranho, não é? Uma figura... Eu também compreendo, porque é um risco a vários níveis. É um risco literário e é um risco... porque é difícil. É mais fácil escrever sobre a Dona Simoa porque não há nada. E, portanto, não há nada. Ao contrário, pode-se inventar. Não é? Agora, o Marquês, há milhares e milhares e milhares e milhares de dados. Milhares, mas é tanta coisa. Aliás, eu pedi a dois historiadores para lerem, porque eu não sou historiadora, portanto, e também não queria que me saltassem para cima por causa, isto é mentira, ou isto, ou aquilo, ou não sei o quê. Aliás, eu próprio, às tantas, já na revisão, como não tinha aquilo, que é tanta coisa, portanto, é isso que dá um trabalho imenso. E depois é a figura. Eu escrevo um romance e, portanto, uma ficção, e na ficção há liberdade para... Desde que seja plausível, eu próprio já tive reações absolutamente opostas. Fez com que eu gostasse do Marquês. Eu não gostava, não suporto o Marquês, é antipatriótico. O mesmo livro. Mas isso é bom, é sinal que falar do Marquês é mesmo isso. É amado por uns, odiado por outros. E acho que... Sim, para terminar. Eu gostava de fazer a minha opinião pessoal sobre o Marquês. Acho que é muito inspiracional, porque é uma personagem, uma pessoa que veio de um meio, não vou dizer desfavorável, mas de um meio nobre menos favorável, menos privilegiado, e poderá simbolizar para grande parte das pessoas o que seria o sonho americano. Alguém que, com trabalho,
ascendeu até onde não seria expectável ascender. E acho que poderíamos pensar no Marquês dessa forma, como alguém que batalhou imenso, que trabalhou e que poderá ser uma inspiração para qualquer pessoa que veio de um meio não tão privilegiado ou tão favorável e com a força do empenho, do trabalho, consegue chegar onde não seria expectável. E foi o caso do Marquês. E também não nos podemos esquecer que o poder também na altura estava muito viciado com a nobreza de espada. E aliás, isso houve uma reviravolta. Na Guerra Fantástica. Alexandre e eu falámos precisamente sobre isso. A transferência de preponderância da nobreza de espada para uma nova nobreza de toga, não é? Iniciada quase pelo Marquês, foi importante, porque o poder estava muito viciado na antiga nobreza. Mas pronto, ele substituiu o poder viciado por outra forma de viciação, ou seja, não foi assim propriamente tão puro quanto isso. Ainda ontem, por acaso, me compararam o Marquês ao Cromwell e ao Richelieu, exatamente, pela mesma lógica, duas pessoas que vieram de baixo e porque são extraordinariamente inteligentes, e eu acho que o Marquês era extraordinariamente inteligente, eu acho que sim. Pronto, tinha o problema do controle. Ele queria controlar tudo e isso fez com que algumas das suas iniciativas foram feitas à maneira portuguesa, um bocadinho, à maneira portuguesa, mas era extraordinariamente inteligente e, portanto, e que conseguiu, por ser extraordinariamente inteligente e maquiavélico e maldosinho, construir positivamente maquiavélico construir uma áurea que dura vários séculos neste momento, não é? Mesmo. Obrigada. Obrigado eu. Obrigado. Conversa desfiada em torno de uma figura que também muito diz aqui a Oeiras e que continua a ser tão polémica e por isso continua a ser desafiante falar dela. Muito obrigado aos dois. Foi um prazer estar aqui. Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca Aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada.